O que nós podemos aprender no Sermão do Monte sobre a santificação? Esse é o assunto da nossa EBD comentada online, edição Jovens de hoje. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD comentada online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nós continuamos dando aí sequência às nossas lições bíblicas edição Jovens do primeiro trimestre de 2023 com o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E a lição de hoje é a lição de número 8, que será ministrada no dia 19 de fevereiro de 2023, com o tema O ensino de Jesus sobre a santificação no Sermão do Monte. Bom, nesse momento nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas neste momento. Eu necessito que o Senhor ilumine minha mente mais uma vez para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, Senhor, porque eles precisam também compreender. E juntos possamos colocar em prática, Senhor, tudo que viemos aprender aqui. Não estamos estudando apenas, Senhor querido, para ensinar aqueles que são professores, nesse caso, mas estamos estudando para poder aprender e primeiro colocar em prática. Por isso, abençoa a vida de cada um, toma nas tuas mãos, Senhor, cada professor, não deixa desistir, não deixa parar, não deixa desanimar. Eu sei que o caminho é árduo, Senhor. As lutas se levantam, mas nós precisamos, Senhor, ir em frente. Que a Tua graça, Senhor querido, nos alcance a cada dia. Também toma em Tuas mãos cada inscrito do canal, cada membro do canal. Que o Senhor venha abençoar. Toma em Tuas mãos os alunos do canal também, aqueles que participam da Escola Bíblica Dominical. Não deixa faltar as aulas. Dá interesse, dá desejo, dá vontade, Senhor, de estar ali aprendendo a Tua Palavra. Toma agora as famílias, toma as necessidades, esse marido, essa esposa. Se há algum conflito, eu te peço que traga paz, algum conflito com os filhos, que haja, Senhor, um ambiente de harmonia, que o Espírito Santo possa produzir, Pai querido, o fruto, Pai querido, na vida de cada pessoa, para que o Senhor possa operar na vida deles conforme Tu queres, nos dá maturidade cristã, Senhor, nos dá uma vida de santificação, traz sobre nós o Teu Espírito Santo, nos aviva, Senhor, precisamos de um avivamento, como está sendo tratado também, Senhor, no primeiro trimestre agora de 2023, nas lições bíblicas adultos. Que o Senhor nos dê uma boa aula mais uma vez, em nome de Jesus. Bom, você que é professor, eu quero dizer a você, não desista. Os impedimentos vêm, as oposições vêm, as frustrações vêm, mas nós precisamos ir em frente para a glória de Deus. Bom, lembrando a você novamente da programação do canal, todas as terças, quintas e sábados, tem vídeos novos aqui no canal. Às terças-feiras tem os vídeos do Entendes Tu Que Lês, programa Entendes Tu Que Lês, aonde eu leio o texto, eu explico o texto e eu trago as aplicações ou as lições daquele referido texto que estou fazendo a exposição. Às quintas-feiras, ao meio-dia, nós temos a EBD comentada online edição adulto. E aos sábados, ao meio-dia, nós temos a EBD comentada online edição Jovens. Então, fique por dentro da programação do canal. Você já é inscrito? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e, mais importante ainda, não deixe de divulgar o canal. Comente, claro, mas não deixe de divulgar o canal para que outras pessoas também sejam alcançadas. Bom, texto principal. Vós sois a luz do mundo, não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Está em Mateus 5,14. O resumo da lição é: devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. E aqui eu preciso fazer uma pergunta. Eu e você temos vivido de forma que a luz de Cristo tem brilhado em nós? As pessoas reconhecem Cristo em nós? Precisamos pensar nisso. Você que é professor, Cristo tem sido visto através da sua vida também? Objetivos da lição: conscientizar de que os santos são bem-aventurados, destacar que a santidade está diretamente
relacionada com a prática da justiça e da solidariedade. Mostrar a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, do 13 ao 17, a primeira parte. Vamos fazer uma leitura? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Prosseguindo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Aí nesse momento também nós temos aí Mateus 6, do 1 ao 13. Mateus capítulo de número 6, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Isso porque quem ajuda alguém para poder aparecer, ele já recebeu os méritos dele. Quando, pois, deres esmola, não faça para tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a mão direita. Temos ainda o versículo 5 a 7 também. Vamos lá, 5 a 7. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Deixa eu só conferir aqui. Sim, versículo 5 a 7. 5 a 7, desculpe. Diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, que se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora o teu Pai que vê e o que está oculto. E o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Versículo 7. E orando não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E por fim, versículo 16 a 18. Então vamos lá para o 16 a 18, que diz assim: e quando jejuarem, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Isso aqui tem a ver com não ficar desfigurado. Ou seja, não tem um semblante triste, como se estivesse para mostrar: eu tô jejuando, né? Então ali ele lava o rosto, né? Nesse caso, né? Ele se prepara normalmente. Versículo 18. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Se você botar esse versículo 17, né, unge a cabeça, porque ungir a cabeça é símbolo de alegria também. Tá? Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha o que diz na NVT: mas quando jejuarem, penteie o cabelo e lavem o rosto. Ou seja, mostra um semblante alegre para não mostrar que está ali jejuando, porque eles faziam questão de mostrar que estavam jejuando. Atenção, recomendação de vídeo. Nós não temos o Entende Tu que Lês para a leitura bíblica em classe das aulas de jovens nesse trimestre. Mas eu estou deixando recomendação para você de vídeo. Ou seja, 2 vídeos sendo recomendados. Um é a lição de número 9, que foi ministrada no ano de 2022, orando e jejuando como Jesus ensinou. Se você tem dúvidas de como orar, se você tem dúvida de como jejuar, esse vídeo ensina algo muito importante. Assista no final dessa aula. E também, no encerramento desse mesmo trimestre, tivemos a verdadeira identidade do cristão, sobre aonde a vida do cristão é fundamentada. Então eu também te recomendo esse vídeo, mas os dois para você assistir no final desta aula. Lá na tela final eu vou colocar os dois, basta você clicar. Plano de aula, você que é professor. Professor ou professora, na lição desse domingo estudaremos a respeito do sermão mais importante de Jesus, o Sermão do Monte. Explique aos alunos que o Sermão do Monte se encontra nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus.
Ele recebeu esse nome porque Jesus o pronunciou em um monte nas proximidades de Cafarnaum. Não sabemos aonde era o monte em si, né? Este sermão provavelmente foi proferido em vários dias de pregação. Não sabemos também quantos dias. Isso aqui é uma possibilidade, tá? Nele, Jesus revelou seu pensamento em relação à lei. Demonstrou que a posição social, autoridade e dinheiro não são importantes em seu reino. O que importa é a fiel obediência a Deus. Ou seja, aquilo que os homens valorizam, Jesus mostrou que no reino não é valorizado. Uma pessoa não é importante por causa da sua posição social no reino de Deus, por causa da sua autoridade, ou muito menos por causa do seu dinheiro. O Sermão do Monte desafiou os líderes religiosos daquela época, orgulhosos e legalistas, porque seguiam a lei e aumentavam até o que estava na lei. O sermão os chamou de volta à mensagem dos profetas do Antigo Testamento, que ensinaram que a obediência sincera a Deus é mais importante à aplicação da lei. Ou seja, não adianta nada mostrar aparentemente que estão seguindo algum rito da lei, alguma coisa que a lei ensina, se o coração deles não era sincero realmente. Vamos para a nossa introdução nesse momento? Então vamos lá. Introdução. Nessa lição deste domingo, veremos no Evangelho de Mateus os ensinos práticos de Jesus no Sermão do Monte. Então, não é uma questão apenas de ensinar. Jesus está ensinando de forma prática como deve ser feito. Tá? Esse sermão é um dos 5 grandes discursos desse Evangelho. Porque o Evangelho de Mateus pode ser dividido em 5 grandes discursos, tá? Ele expõe os ensinos de Jesus sobre uma vida de santificação. Você que está acompanhando o canal, se você não acompanha, eu vou falar, mas se você acompanha, você já me ouviu falar aqui em lições da EBD, no Entende Tu Que Lês. Nós não vivemos uma vida de santificação para sermos salvos. Nós vivemos uma vida de santificação porque somos salvos. Primeiro recebemos salvação em Cristo Jesus e depois nos comportamos como um salvo. Se eu não me comporto como um salvo, eu realmente não recebi salvação. Porque a prova de eu ter recebido salvação é andar de acordo com a vida que o Senhor estabeleceu para nós. A vida cristã exige viver em novidade de vida. Então vamos lá. Ah, pastor, mas onde está isso na Bíblia? Ah, está na Bíblia. Você quer que eu coloque aqui para você? Vamos lá. Efésios, capítulo de número 2, somente o versículo de número 10, diz o seguinte. Vamos lá. Efésios, é melhor eu ler do 8 em diante, para que você tenha uma compreensão direito, para não ficar uma coisa pela metade nesse caso. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos. Então a graça é um favor imerecido. Por meio da fé, recebemos a salvação vem a nós através da graça, mas recebemos por meio da fé. Fé em quem? Em Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação é um presente de Deus porque vem pela graça. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, não é a minha ida ao culto, não é a minha vida de oração, não é a minha vida de leitura e prática da palavra que vai me trazer salvação. Eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ao templo porque eu sou salvo, não para ser salvo. E o versículo 10 prova isso, tá? Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus. Quando é que eu recebi essa criação em Cristo Jesus? Quando eu aceitei Jesus, eu recebi uma nova vida, uma nova natureza, é o novo nascimento. E para qual propósito? Para as boas obras a qual Deus preparou para que andássemos nela. Então, aqueles que estão em Cristo precisam andar em novidade de vida. Então, como é que eu sei que eu recebi a salvação? Se a santificação está acontecendo na minha vida. Se o processo está lento, eu tenho que me ater a buscar mais ao Senhor. Mas se o processo não está acontecendo, eu preciso me arrepender e, de fato, entregar de todo o meu coração a minha vida, me arrepender da forma que eu estou vivendo, para que o processo da santificação ele possa ter andamento. Caso contrário, eu penso que eu sou uma coisa que eu não sou, porque quem é filho de Deus, quem é um salvo, precisa se comportar como um salvo, tá? Então vamos lá. Ele expõe os ensinos de Jesus sobre uma vida de santificação. Nesse estudo serão destacados o poder do testemunho do crente como sal da terra e luz do mundo e a prática da justiça para a glória de Deus.
Então é importantíssimo, diante do mundo que nós vivemos, diante da sociedade que nós vivemos, que haja um testemunho de poder na nossa vida, um testemunho que testifique a transformação que Deus é capaz de fazer. Porque senão as pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você, vão falar assim, a vida dele continua a mesma coisa, ele continua fazendo as mesmas coisas, continua tratando e não cumprindo, continua comprando e não pagando, continua falando mal desse, falando mal daquele, espraguejando esse, espraguejando aquele. Então não mudou nada. Então o evangelho traz uma transformação de vida. Por quê? Porque nós recebemos uma nova vida, uma nova natureza, que a Bíblia chama de regeneração. Uma vez que fomos regenerados, recebemos uma nova natureza, recebemos também a adoção, passamos a ser filhos de Deus por causa do que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Para ser filho, precisa haver esse novo nascimento. Tá entendendo? Não, nós antes de Cristo éramos criaturas, mas uma vez que estamos em Cristo, passamos a ser filhos de Deus. É a Bíblia quem diz. Não sou eu que estou falando. Isso aqui é muito importante dizer. Eu vou até colocar para você aqui, ó. Vamos lá. Desculpe as marcações aí, que essa Bíblia me permite fazer algumas marcações. João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu. Quem era o seu? O povo judeu. E os seus não receberam. Aí olha só. Mas todos quanto receberam, eu, você e todo cristão, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus. Então, antes de Jesus, não é filho de Deus, é criatura de Deus, mas não é filho de Deus. Aos que creem no seu nome. Então, para ser filho de Deus, é preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então nós temos, uma vez que eu aceitei Jesus, eu passo a andar como um cristão, viver como um cristão. Então eu tenho um testemunho, e esse testemunho é exemplificado na Bíblia como sal, como luz, tá bom? E como uma vida de justiça. Você que está chegando pela primeira vez, o que está em preto é o que está igual na lição, na revista. O que está em vermelho, azul, qualquer outra cor é um comentário, um versículo bíblico, algo parecido, tá bom? O Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Então existe uma ética, uma conduta, tá? E isso o Senhor, através disso, vai transformando o nosso caráter. Mas para que eu possa ter essa transformação, eu preciso primeiro ter tido um novo nascimento. Porque uma pessoa que não aceitou Jesus pode até tomar decisões de praticar algumas coisas que não sejam erradas. Porém, ele continua não salvo. Por quê? Eu já mostrei aí, Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação é através da graça, por meio da fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então é preciso aceitar Jesus, e essas obras precisam ser feitas em Deus. Esse sermão indica que a vida com Cristo requer a substituição do nosso padrão de justiça pelo padrão de justiça de Deus. Não é o meu padrão de justiça, não é o que eu acho que é certo. Não é eu estar certo. É o que a palavra de Deus mostra que é certo. O cristão, ele precisa entender que em Cristo, ele agora entregou sua vida a Cristo e ele agora é um servo do Senhor. Então ele não tem que viver por aí brigando, dizendo, não, mas eu tenho razão. Não é uma questão de ter razão, não é uma questão de estar certo. É uma questão do que é certo biblicamente. E a Bíblia muitas vezes nos ensina o seguinte, abrir mão do nosso direito. Ah, então quer dizer que eu vou aceitar Jesus e agora eu vou ser um bobo. Se esse direito que você está querendo vai trazer discórdia, disputas, problemas, você vai precisar abrir mão sim. Porque agora você não vive mais a sua vida, você vive a vida que Cristo te permite ter por causa do que ele fez na cruz do Calvário. É simples assim. Ah, pastor, mas isso não é para mim não. Então você vai ter que entender o seguinte, se isso não é para você, a salvação também não é. Porque ser salvo implica em viver dessa forma. É assim que a Bíblia ensina, certo? Jesus ensinou que a felicidade por ele oferecida não deve depender do que temos ou fazemos, mas do que somos. Lembra do que eu falei? Primeiro eu sou salvo para me comportar como salvo. Então a nossa felicidade não depende do que temos ou do que fazemos, mas de quem somos, em primeiro lugar. Depender, né, nesse caso. E não pode ser importada, mas precisa nascer da alma, do interior. Por isso há a regeneração, o novo nascimento. Podemos concluir através desse magistral sermão que, se quisermos alcançar a felicidade nesta vida e a eternidade,
não nos resta outra alternativa, senão atentarmos para todos os sublimes ensinamentos do majestoso Filho de Deus. Deus nos deixou uma forma de saber se estamos caminhando no caminho dele. Qual é a forma? Viver uma vida de obediência a ele. Se eu estou sempre em desobediência, se eu estou sempre em desacordo, eu estou vendo, eu não estou ali enganado, eu estou vendo que eu não estou caminhando o caminho da salvação. Eu estou caminhando o meu caminho. Eu estou realizando as minhas vontades. Porque o caminho da salvação exige renúncia. Ah, pastor, não pode ser. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Não adianta eu ficar aqui falando o que eu acho. Eu tenho que mostrar para você o que a Bíblia diz, não o que eu acho. O que eu penso não tem validade nenhuma. Agora, o que a Bíblia diz, já que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, é o que eu posso colocar aqui para você. Marcos 8, 34, 35. E chamando a si a multidão com seus discípulos, Jesus começa a pregar, começa a se juntar gente e Jesus vai chamar para eles para uma decisão e mostrar para eles qual é o preço de ser um discípulo. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser, é uma decisão da pessoa, vir após mim, qual é a condição? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ou seja, negar a si mesmo é abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, é viver para Cristo. Isso é negar a si mesmo. Tomar a cruz, no tempo ali que foi dito essas palavras, era estar pronto até mesmo, se necessário fosse, morrer por causa do evangelho. E seguir era o mesmo caminho. Jesus mostrou o caminho. Ele segue um caminho de obediência. Um caminho ali cumprindo aquilo que o Pai lhe determinou que fizesse. Então nós precisamos seguir esse mesmo caminho. Aí o 35 diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O que é salvar a vida? Quem quer salvar a vida quer viver para si. Então ele descumpre o negar a si mesmo. E na ética do reino, para poder ser um filho de Deus, para poder provar que realmente você é um filho de Deus, você recebeu salvação, é preciso você negar a si mesmo. Isso é uma coisa entre você e Deus. Como é que você sabe que você realmente é um cristão de fato? Se você estiver disposto a negar a si mesmo. Mas se você não está disposto a negar a si mesmo, você não quer abrir mão, você quer ganhar a sua vida, ou seja, você quer salvação, mas quer continuar fazendo tudo que você fazia antes, isso não se encaixa. Então, infelizmente, você está querendo ganhar a vida e você vai perder. Perder o quê? Salvação. Vai passar uma eternidade de tormento longe de Deus. Ah, pastor, mas isso é injustiça. Esse Deus é mau. Por que é mau? Se ele te dá a oportunidade de salvação e você não quer. Se ele me der a oportunidade de salvação e eu não quiser. Quem está rejeitando sou eu. É você. Então isso não tem nenhuma maldade. Muito pelo contrário. A justiça de Deus está sendo realizada. Ele dá ao homem condição de se salvar. Se o homem quer ou não, é uma decisão dele. Da mulher também, quando eu falo homem, eu envolvo aqui homem e mulheres. A Bíblia envolve homens e mulheres nesse caso. Aí, mas ele diz, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho salvará. O que é perder a vida por amor ao evangelho? Poderia ser a questão até de morrer fisicamente, mas tem a ver também com viver uma vida apenas para Cristo. Isso não impede você de trabalhar, isso não impede você de estudar. Isso não impede você de passear, mas você precisa viver, a sua vida precisa ser para a glória de Deus. Então você precisa estar sempre se confrontando e perguntando, isso que eu estou fazendo eu posso dizer que é para a glória de Deus? E é muito simples. Se eu ando falando das pessoas, eu posso dizer que é para a glória de Deus? Claro que não. Se eu ando com hipocrisia com as pessoas, eu posso dizer que é para a glória de Deus? Claro que não. Então eu já vejo que o meu comportamento está errado. O que eu tenho que fazer? Me arrepender, orar ao Senhor e pedir a Ele, Senhor, me ajuda a não fazer isso, me ajuda a não praticar isso. É assim que a palavra de Deus vai nos ensinando, entendeu? Tópico 1. Os santos são bem-aventurados. Os bem-aventurados, Mateus 5, do 1 ao 12. Vamos lá. Na abertura do Sermão do Monte, encontramos 8 bem-aventuranças. Como entender o reino e a promessa de que os pobres e os excluídos seriam felizes? Como é que uma pessoa excluída pode ser feliz? Como é que uma pessoa pobre, e aí vamos falar de finanças, mas também o pobre aqui nessa parte aqui, não está falando de pobre financeiramente, mas você vai entender, está falando de humilde. E humildade não tem a ver com pobreza diretamente, tá?
humildes, nesse caso. Mas como é que Jesus vem oferecer isso para essas pessoas? Como é que ele fala que eles podem ser felizes, nesse caso? Porque para os fariseus, para os religiosos da época, eles eram infelizes. Eles eram o resto, tá? Os pobres e os que sofrem encontrariam a verdadeira felicidade nos ensinos de Cristo. Os aflitos encontrariam conforto e a justiça sendo confortados pelo amor de Deus. Jesus Cristo inicia a proclamação do reino indicando o caminho da felicidade. Então Jesus está trazendo a ética do reino e ele começa pelo caminho da felicidade. Se você se comporta assim, você é bem-aventurado. Por quê? Porque você vive de acordo com as regras do reino. Diferente do que alguns defendem, a santidade não é sinônimo de semblante fechado e sério, pois os santos têm a alegria como fruto do Espírito, e a alegria do Senhor é a sua força, e a formoseia o seu rosto. Está em Neemias 8:10, Provérbios 15:13. Então, santidade não é sinônimo de cara fechada, de semblante fechado, carranca. Não, de forma nenhuma. É claro que nós respeitamos a personalidade de cada pessoa. Tem pessoas que são mais fechadas, tem pessoas que são mais extrovertidas. Umas são introvertidas, são mais para dentro, mais na delas. Outras são extrovertidas. Deus fez cada um da sua forma. Então, nós não estamos aqui dizendo, combatendo isso, mas mostrando que ser mais na sua, isso não quer dizer que essa pessoa é uma pessoa santa. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A santificação tem a ver com a separação para Deus, consagrado a Deus e separado do pecado e está disposto a realizar a obra do Senhor. Isso é santificação, tá? Só para você poder compreender. De forma bem resumida, podemos descrever cada uma das bem-aventuranças. Então, como a revista, a lição, ela não descreve, eu vou falar de forma bem resumida, só para você poder ter uma base, o que é cada bem-aventurança. Então, vamos lá. Bem-aventurados pobres de espírito, em algumas versões, humildes de espírito. Então, pobre aqui não é financeiramente falando não, tá? Ser humilde significa ter uma opinião correta de si mesmo. Que opinião é essa? Reconhecer quem somos. Pó, pecadores, somos filhos de Deus? Somos, mas nós somos frágeis. Nós temos uma estrutura frágil, dependemos de Deus para tudo, tá? Isso é importante dizer. É ser dependente inteiramente de Deus. A humildade é o oposto das atitudes atuais de autossuficiência e de exaltação, como eram demonstradas pelos fariseus. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Os fariseus não eram pobres de espíritos, humildes de espírito. A felicidade começa com essa virtude. Se não entendermos nossa posição, as demais qualidades nunca poderão ser desenvolvidas em nós. Desenvolvida por quê? Porque é o Espírito Santo que vai desenvolvendo, mas ele tem que achar lugar. Precisa achar ali o espaço para ele trabalhar, ou seja, nós temos que buscar. O salmista escreveu, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e coração compungido e contrito não o desprezará, ó Deus. É um sacrifício que Deus agrada. Que adianta eu fazer jejum se o meu coração é um coração arrogante? O que adianta eu me consagrar, orar, se o meu coração é arrogante? Então eu estou fazendo algo que não condiz com o que a palavra de Deus manda, no sentido da de como eu estou diante de Deus, certo? E o Salmo 34:18 diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Espírito oprimido, abatido, no sentido assim de alguém que realmente está se voltando para Deus. Deus não tem comunhão com pessoas orgulhosas, soberbas, autossuficientes, até porque isso lembra muito Satanás. É dito, subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Quem é semelhante a Deus? Ninguém, não há quem seja semelhante ao Altíssimo. A segunda bem-aventurança é os que choram, bem-aventurados que choram. Não são os que choram por raiva ou autocompaixão, né? Sofreu alguma coisa, ai, coitado de mim. Sim, e sim aqueles que ao conhecer-se diante de Deus, se quebrantam por sua condição, pecado e miséria, e mudam de atitude, se humilham. Então choram. Inclusive choram até mesmo, também choram diante do amor e da graça de Deus. Senhor, eu não sou merecedor, mas eu te agradeço. E aí chora às vezes. Além disso, sensibilizados pelo amor de Deus, choram com os que choram.
são sensibilizados, chorar com os que choram. E não choram só com os que choram, eles também sofrem pelos perdidos. Esses serão consolados. Se eu, como cristão, não me importo com as pessoas que estão se perdendo, estão partindo sem salvação, estão vivendo uma vida de acordo com as práticas do mundo e não tem nada a ver com Deus, eu não estou realmente ligado com Deus como eu deveria. Porque o que incomoda a Deus tem que me incomodar. O que agrada a Deus tem que me agradar. Eu preciso me agradar do que Deus se agrada e eu preciso realmente repugnar, rejeitar o que Deus rejeita. Bem-aventurados mansos, a terceira. Mansidão não é o mesmo que fraqueza, pois tanto Moisés quanto Jesus foram homens mansos. O adjetivo manso era usado pelos gregos para descrever um cavalo domado e se refere ao poder sobre controle. Uma pessoa mansa, ela tem ali o poder sobre controle. O contrário à mansidão é a violência, a briga, os gritos, a insolência, a queixa, a impaciência. Isso é o contrário da mansidão. Quarto, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é justiça própria. Esses não são os que exigem que se lhes faça justiça. Tipo, foi ofendido, tu vai ver só, Deus vai te cobrar. Você vai ver só, vai chegar a tua hora. Deus vai te pegar. E por aí vai, esse tipo de jargões horrível. Porque Deus me ama, você vai ver, não vai ficar por isso mesmo. Que coisa terrível. Que evangelho é esse? Aonde está isso na Bíblia? Procura no Novo Testamento de Mateus, Apocalipse, aonde tem alguém ensinando isso. Ah, pastor, mas lá no Antigo Testamento a revelação ainda não estava completa. Jesus vem e estende a lei. Ele dá uma complementação no ensino, aqui no Sermão do Monte. Então nós seguimos os ensinamentos de Jesus. Não desqualificamos o Antigo Testamento, mas ele é uma sombra e se cumpre no Novo Testamento. Então não se baseie no Antigo Testamento porque tem coisas mais na frente que complementam. E nós precisamos levar isso em consideração. E aí tem gente que às vezes sofre alguma coisa e fala, não, você vai ver só. Não faz isso não. Porque você se mostra que está longe daquilo que Deus quer que uma pessoa que o serve siga. Esses não são os que exigem que lhe faça justiça, e sim aquele que tem como maior desejo em suas vidas o de serem justos. Aqui é ser justo, viver com justiça, igual Jó. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, que se desviava do mal. Era um homem justo. Santos, retos e praticar boas obras. Só que uma pessoa que tem fome e sede de justiça, ele não se gloria por se apartar do pecado. Muito pelo contrário, ele sente também a sua fragilidade. Ele chora por causa da graça de Deus. Ele se aquebranta por causa de tudo que Deus tem feito. A justiça de Cristo comunicada com ele gera desejo de agradar a Deus. Nós somos justos por causa da justiça de Jesus. Nós não temos justiça própria. Se fosse a nossa justiça, nós estávamos rejeitados. Estaríamos condenados para sempre. Vemos o pecado como Deus o vê e procuramos tratá-lo como Deus o trata. Aquele que encobre ou defende o pecado estão sem dúvida alguma indo pelo caminho errado. Não é uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Mas, infelizmente, para se beneficiar ou beneficiar alguém que a pessoa gosta, ela, às vezes, compactua com o pecado. Isso é um erro gravíssimo. Bem-aventurados misericordiosos significa ter coração voltado para aqueles que estão na miséria. A miséria tem duas expressões principais. Amabilidade para com todos, temos que olhar, temos que amar todos, tá? E ajudar amabilidade para com todos, ajuda e generosidade com o que sofre. Então nós precisamos. Uma pessoa que está em miséria precisa ser amada. Uma pessoa que está em miséria precisa de generosidade para com ela. Bem-aventurados limpos de coração significa sinceridade, transparência, boa consciência, desejos puros, intenções corretas, motivações santas, sem engano, sem mentira, sem hipocrisia. É terrível eu abraçar alguém ou acenar para alguém, sorrir para alguém, mas dentro de mim eu estou pensando 1001 coisas ruins contra ela. Deus está vendo. Eu posso até enganar a pessoa, mas não engano Deus. Deus sabe a falsidade que está no meu coração. E eu vou colher aquilo que eu estou plantando. Pessoas que usam de hipocrisia com os outros, vai ter pessoas que vão usar de hipocrisia com ela. Pessoas que usam de fingimento com os outros, vai ter pessoas que vão usar de fingimento com elas. E elas vão ser grandemente prejudicadas por causa disso.
No geral, nós lemos as pessoas por aquilo que nós somos. Se uma pessoa está sempre achando que a outra mente, ela também mente, porque nós lemos as pessoas, na maioria das vezes, por nós mesmos. Pessoas que são muito desconfiadas com as outras é porque ela também faz coisas que fazem outras pessoas ficarem desconfiadas. Isso aí é quase uma regra 100%. É quase 100% essa regra, quase. Então, você pode ver, pessoas que estão aí... Tem gente que às vezes está preocupado, né? Com isso, com aquilo. Ela às vezes está dentro de uma situação. Muitas vezes ela está enquadrada naquilo. Pessoas que são desconfiadas, pessoas que dizem que os outros estão mentindo. Ela pode olhar. Você vai começar a conviver com ela e você vai verificar que vira e mexe ela está mentindo. Então ela lê os outros por ela mesma. Tá? 7. Bem-aventurados pacificadores. Perdoam, renunciam seus direitos, cedem, não brigam, preferem perder, têm resposta branda. Tá vendo? Isso é o exemplo de um cidadão do reino de Deus. Ele não luta pelo seu interesse, ele luta pelo interesse do reino. Então não é o que... mas eu tenho direito. Não é o seu direito, é o direito do que a palavra de Deus ensina. Então a gente, para não brigar, a gente abre mão do nosso direito. Para não ter conflito, a gente abre mão do nosso direito. E isso não quer dizer ser bobo, isso quer dizer obedecer a Deus. Até porque a pessoa que está ali confrontando você, ela não tem os mandamentos de Deus. Então você não pode esperar que ela venha ceder muitas vezes, porque ela não tem os mandamentos de Deus. Ela não vive debaixo da obediência. Às vezes ela já ouviu falar de Deus, ela diz até que crê em Deus, só que a palavra crer implica em obedecer. Como é que eu posso crer se eu não obedeço? Como é que eu digo que eu amo a Deus se eu não obedeço a Ele? Se eu vou dizer que uma pessoa é meu pai, fulano é meu pai, eu tenho que obedecê-lo, eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que reverenciar. Então, às vezes as pessoas dizem que amam a Deus, que creem em Deus, tá? Mas, na verdade, isso tudo é uma coisa da boca pra fora. Por quê? Porque as atitudes da pessoa não condiz com o que ela fala. Crer em Deus implica em obedecer. Amar a Deus implica em obedecê-lo. Abrir mão da sua vontade para fazer a vontade dele. É bíblico, tá aí. Também pacifica os outros que estão com inimizade. São instrumentos de reconciliação. Os pacificadores, além de abrir mão dos seus direitos, eles estão prontos para pacificar outras pessoas. Está vendo um desentendimento? Ele vai tentar, de alguma forma, contornar aquilo. Tá? São usados para levar as pessoas a ter paz com Deus. Elas anunciam o evangelho para os perdidos. Então, além disso, eles também proclamam o evangelho. E, por fim, bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça. São os que, diante do sofrimento, da perseguição, da calúnia, ao invés de deprimir-se, se alegram e se regozijam. Ou seja, está fazendo a obra de Deus e começa a ser perseguido. Aqui não é um desemprego. Aqui não é uma doença. Coisas que pessoas não cristãs também passam. Aqui tem a ver com perseguição por causa de estar pregando o evangelho. Aí sim, aí é uma outra situação. Atos 5, 40 e 41, olha que grande exemplo. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Eles apanharam. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e por fim soltaram. Eles deram uma ordem que era contrária ao que Jesus ensinou. Tá? 41. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Se é nos nossos dias, estariam revoltados. Tivesse apanhado por causa que estava pregando o evangelho, estava revoltado, ia dizer que ia processar. Os apóstolos não mandaram processar ninguém, não estavam indignados, eles se sentiram honrados de poderem sofrer por causa do evangelho de Cristo Jesus. Hoje nós estamos vendo pessoas. Por que as pessoas se comportam desse jeito? Porque, na verdade, elas levam o negócio para o lado pessoal. O cristão não pode levar as coisas para o lado pessoal, principalmente quando isso envolve a questão da vida cristã. No sentido de estar sofrendo aquilo porque é cristão. Então ele não pode levar para o lado pessoal, senão vira e mexe, ele vai estar brigando, ele vai estar se aborrecendo, ele vai estar numa situação muito difícil. E aí começa a ficar numa situação perigosa a questão de ser sal e luz. Tá? Como é que ele vai ser sal e luz nesse caso? Então, e outra coisa, eles batem neles, soltam eles e dizem para eles, estão proibidos de falar de Jesus. Essa é uma coisa que eles não obedecem. Por quê? Mas a Bíblia manda obedecer às autoridades, desde que as ordens da autoridade não venham contra o que a Bíblia ensina. Se as autoridades falarem uma coisa que a Bíblia ela vai contra, nós ficamos com a Bíblia. Pastor, mas aí vai preso. Vai preso porque aí sim é uma coisa que agrada a Deus.
Pastor, mas Deus quer que eu seja preso? Se for necessário para você cumprir o chamado de Deus, sim. Você não pode ser preso por sendo um malfeitor. Roubou, matou, fez o que qualquer outra coisa que seja crime. Agora, se um cristão ele é preso porque ele obedece a Deus, a palavra de Deus, cumprimento da palavra de Deus, isso é agradável a Deus. Está lá na primeira carta de Pedro, é só ler, tá? Inclusive aqui no canal tem 1 Pedro inteiro sendo explicado. 2. Os santos são sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 a 16. As pessoas que se comprometem, com os ensinos de Jesus e os vivendo em seu dia a dia, são o sal da terra e a luz do mundo. Não é só aceitar Jesus, é se comprometer em viver como cristão. Na concepção bíblica, o sal serve para temperar o alimento, está relacionado às ofertas e purifica a água. Então nós vemos o sal com várias utilidades. Os discípulos de Jesus devem ter uma vida temperada, purificada e sacrificial, comprometida e fiel aos propósitos de Deus na terra. A figura do discípulo como sal da terra e luz do mundo está relacionada com bom testemunho e a influência positiva na sociedade por meio de uma vida de santidade. A pergunta é: que testemunho eu e você temos dado como cristão diante da sociedade? Como é que nós temos nos comportado? O que as pessoas teriam a dizer sobre nós de forma real, verdadeira? Porque pode ter aqueles que têm, né, a raiva, vão falar coisa que não é verdade, aí já é uma outra situação. Mas qual é o seu testemunho? Você, o que as pessoas da sua família falam de você como cristão? Talvez você, esposo, seu marido não é cristão. O que ele diz de você? Sua esposa não é cristã. O que ela diz de você? Seus filhos não são cristãos. O que eles dizem de vocês? Seus pais não são cristãos. Vocês jovens, o que os seus pais dizem de vocês? Que testemunho vocês têm? Viver as bem-aventuranças resulta necessariamente em que os cristãos tenham relevância em sua vida pessoal. Ou seja, uma vez que vamos cumprindo o que está lá nas bem-aventuranças, passa a ter uma vida de acordo com aquilo que Deus quer. É impossível que um cristão seja sal e luz sem as qualidades ali descritas. Se o cristão ele não está pronto para chorar, ele não é humilde de espírito, ele não é pacificador, ele não tem fome e sede de justiça, não tem como ele ser sal e luz. O comportamento do cristão pode influenciar pessoas para se voltarem para Cristo ou lhe rejeitar. Quantas vezes a gente ouve pessoas que a gente vai falar de Jesus para ser crente, igual fulano de tal lá perto de casa, que faz isso. É claro que isso não justifica. Ele vai estar abrindo mão da salvação por causa do testemunho de alguém? Naquele dia, naquele grande dia, isso não vai ser justificável. Não, mas isso não justifica. Deus poderia dizer a ele, isso não justifica. Você teve a oportunidade para receber salvação e ficou olhando para o exemplo do outro. Mandei olhar para Cristo, não para o exemplo do outro. Tá? Mas, infelizmente, o mau testemunho contribui para que pessoas queiram rejeitar Jesus. E isso é muito triste. Cada cristão tem uma grande responsabilidade sobre seus ombros em relação a influenciar pessoas de forma positiva. Se eu sou uma pessoa que influencio pessoas de forma negativa por causa do meu testemunho sendo um cristão, eu tenho um compromisso, uma responsabilidade muito grande sobre os meus ombros. E Deus pode requerer isso de mim, porque o meu mau testemunho está fechando a porta para que pessoas possam ter um encontro com Jesus. Jesus falou isso sobre os fariseus. Eles não entravam e impediam quem entrasse. Pessoas para entrar. E os tornava, Jesus usa um termo até bem forte, filhos do inferno. Ou seja, pessoas que estavam caminhando para o inferno. Pior do que eles mesmos. Então eles nem entravam e nem deixavam quem queria entrar. E os persuadiam ao ponto deles se voltarem para os fariseus e rejeitarem a Jesus. Tá? O cristão como sal deve ter uma vida moderada e equilibrada. Os discípulos são chamados a ser um purificador moral em um mundo em que os padrões morais são baixos, instável ou mesmo inexistente. Qual é a minha conduta moral? Como é que eu me comporto moralmente? O cristão não pode sair por aí falando palavra torpe, no popular palavrões. Ah, mas Deus sabe que eu sou assim. Não. Recebeu nova vida. A nova vida te dá condição de não ser mais assim. Quem recebeu uma nova vida tem condição de não ser mais assim. Ele não é mais escravo do pecado. Estamos aqui estudando sobre santificação.
Então você está aprendendo aí valores importantíssimos. Então nós não podemos mais nos comportar assim. Não tem essa história, ah, mas eu sou assim. Essa já é a lição de número 8. Se você pegar aí no canal, tem a lição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa já é a 8. Ah, pastor, não entendi muito sobre santificação. Então começa a dar faz uma maratona, vai estudando. É pro teu bem, é pro meu bem. Eu tô aqui, toda a aula ministrando. Primeiro eu tenho que aprender, eu preciso praticar. Então isso é importante dizer. Então, nós temos que ter uma conduta moral. Ter uma vida que traz boa influência. A igreja só é relevante quando é totalmente diferente do mundo. A amizade da igreja com o mundo é um desastre. Tiago 4,4, 1 João 2, 15 a 17, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E uma coisa preocupante. Uma das coisas que impede a igreja, às vezes, de ser perseguida pelo mundo é estar se conformando com o mundo. No passado eles eram perseguidos, na atualidade é chique ser cristão em muitos lugares. Coisa legal, ser crente, traz status. Então nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho fazia com que pessoas ficassem revoltadas e queria perseguir a igreja, se levantar contra a igreja, porque o pecado era denunciado. Mas hoje talvez vamos massagear o ego das pessoas, pregações que servem apenas para poder falar o que as pessoas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir, o que o texto realmente diz. Aqui no canal o propósito é entendes tu que lês? Por isso tem o Entendes tu que lês, por isso tem a EBD comentada online jovens, por isso tem a EBD comentada online adultos, por isso tem a teologia e a vida cristã. Entender a doutrina, entender coisas da vida cristã. É assim que funciona. Quando a igreja tenta imitar o mundo para atraí-lo, ela perde sua capacidade de transformar. Sal deixando de ser sal. O sal não pode perder o sabor. Então a igreja ela não pode imitar o mundo para poder tentar conseguir. Não, de forma nenhuma. Tem que ter uma diferença. Luz não pode imitar trevas. Luz é luz, treva é treva. Escuro é escuro, claro é claro, não tem como. E aqui, claro e escuro, eu tô falando de ambientes iluminados e ambientes sem luz, tá? Tô falando de cor de pessoas, não, tá? Eu tô falando de ambiente iluminado e ambiente sem nenhuma iluminação. O claro é claro, o escuro é escuro. Então, não tem como o claro se transformar em escuro para ganhar o escuro. Não tem como o escuro se transformar em claro para poder ganhar o claro. Não tem como. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. São coisas opostas. Aonde tem luz, não tem trevas. Aonde tem trevas, não tem luz. Aonde as trevas predominam totalmente, não tem luz. Aonde a luz predomina totalmente, não tem trevas. Fomos chamados como luz no meio de um mundo que está em trevas, mas tem que ter os focos de luz. E você está sendo luz? Você está sendo sal? O cristão como luz deve ter atos de amor, o amor do crente por seu irmão em Cristo, por seu próximo e por seu inimigo. Deve ser subordinado, controlado e dirigido pelo seu amor e devoção a Deus. Se eu amo a Deus, eu preciso amar o meu irmão. Se eu amo a Deus, eu preciso amar o meu inimigo. A Bíblia manda amar. Ah, não, pastor, mas eu não estou preparado para isso não. Então vai orar e pedir a Deus para te preparar. Mas você precisa buscar. Tudo bem, você está sendo até sincero em confessar que você não consegue. Mas você tem que buscar isso em Deus. E quem vai fazer a transformação é o Espírito Santo. Você tem que falar com Deus em oração. Senhor, olha só, eu não consigo amar a pessoa que me ofende, não. Eu fico chateado, eu fico aborrecido, eu tenho vontade de fazer isso, fazer aquilo. Fala com Deus em oração. Não é falar com os outros, é falar com Deus em oração. Pode até, de repente, se você tem um conselheiro, um pastor, uma pessoa confiável que você pode conversar, né, para te ajudar em oração, até aí tudo bem. Para ajudar. Porque tem pessoas que você acaba contando as coisas, ela vai levar para os outros e dizer, ah lá, fulano diz que é crente, mas aí, ele não consegue perdoar, ele não consegue lidar com quem ofendeu ele, que tá. E não, de forma nenhuma, não faça isso. Tá? Produzir atos de fé, devemos ser fiéis a Deus. O mundo precisa ver nossa fidelidade a Deus e não uma fé que oscila de acordo com as circunstâncias.
Um dia é crente, aí daqui a pouco te encontram lá na rua, não é crente mais. Aí passa mais um tempo, aí você se torna crente de novo. Aí daqui a pouco não é mais crente de novo. Como assim? Aí a pessoa olha assim e fala assim, é brincadeira. Tem nada de Deus isso aí. Mau testemunho. Ter boas obras visíveis para que todos vejam. O cristão transmite luz. Os fariseus e escribas não refletiam a luz de Cristo, mas tentavam produzir sua própria luz através de exibir sua falsa religiosidade. Tem vezes que você não tem como ficar pregando. Então você só pode testemunhar através do seu comportamento. O seu comportamento também é uma pregação. Você deve pregar com palavras e deve pregar com comportamento. Mas às vezes não é possível pregar com palavras. Então você está pregando com o seu comportamento. Se você tem um comportamento cristão e não transige, né, não negocia valores com as coisas do mundo, você passa com o tempo a ser respeitado como cristão. E mesmo que tenha quem se opõe a você, ele vai se opor, mas ele reconhece que você é um cristão. Por mais ódio, por mais raiva, por mais aborrecimento que ele tem que reconhecer que você é um servo de Deus. Eu já vi testemunho de pessoa cristã trabalhando em empresa, quando eles estavam lá no grupinho na hora do almoço falando um monte de bobagem. Quando a pessoa chegava, eles, vamos parar porque fulano chegou aqui. E aí, acontece? Acontece. Mas você tem que ter uma conduta. Agora, daqui a pouco você tá lá no meio deles também, rindo, né? Às vezes não fala a mesma coisa que eles, mas fica rindo do que eles estão falando. Estão falando um monte de coisa errada e você tá lá rindo no meio deles. Depois você quer dar testemunho como? Você quer pregar para essas pessoas como? Então você que é jovem, você também tem que aprender sobre isso. Se você quer ser respeitado como um cristão, você tem que se conduzir como um cristão. Você que é professor, que vai estar dando a aula, é importante mostrar isso. Mostrar que também por causa de se conduzir como um cristão, a pessoa pode ser rejeitada, mas ela precisa lidar com isso de uma forma correta. Ela pode ser rejeitada pelos homens, mas está agradando a Deus. As obras deles eram feitas para serem vistas pelos homens. De quem? Dos fariseus. Não para glorificar a Deus, e sim para trazer glória para si. O cristão jamais pode seguir esse caminho, pois suas boas obras são feitas em Deus e para a glória de Deus. Nós não temos que fazer nada para as pessoas verem, no sentido de se amostrar, de querer ser aplaudido. Não, elas podem até reconhecer. A sunamita reconheceu para o seu marido e disse assim: reconheço por verdade que esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus, falando de Eliseu. Eliseu se conduzia daquele jeito para poder ser aplaudido pela sulamita, seu marido? Não. Mas a sua conduta trouxe esse resultado. 3. O contraste entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus. Havia a justiça dos fariseus e a justiça do reino de Deus. Vamos lá. Jesus critica a justiça propagada pelos líderes religiosos da época. Estes, com base em uma interpretação equivocada das escrituras, diziam ser prósperos porque eram justos e santificados. Então a prosperidade deles, eles diziam que era consequência deles serem justos e santificados. Ou seja, Deus os abençoava porque eles tinham uma vida de justiça. Então, quem não tinha essa prosperidade e eles confundiam prosperidade com acúmulo de riqueza material, para eles estava em pecado. Tá? O reinado de Deus propagado por Jesus traria bem-estar, prosperidade e felicidade para todos e não para um grupo específico. Jesus adverte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí você vai dizer assim: pastor, o senhor vem falando direto que nós não é uma vida de santificação que vai nos dar a salvação. Como é que o senhor explica Jesus dizer: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, não for muito além, de modo nenhum entrarei no reino dos céus? Por que exceder? A justiça dos escribas e fariseus era uma coisa superficial. Tinha uma motivação para se amostrar. Só isso, para os outros verem. Eles não estavam preocupados em agradar a Deus, eles estavam preocupados em ser vistos. Jesus está dizendo: se a forma de vocês se conduzirem não for muito além do que isso, ou seja, não vir de dentro, vocês não têm como entrar no reino dos céus. E por que não tem como? Já que nós não somos salvos pelo que fazemos. É porque através da conduta é provado que nós realmente não estamos vivendo uma vida de salvação.
Então, quando Jesus disse que não entrareis, é porque de fato não houve conversão. Ou se houve uma conversão, houve um abandono da fé, porque não está tendo testemunho, certo? A lei tinha como objetivo produzir justiça e uma vida solidária. A lei. Jesus mostrou que esse, infelizmente, não era o ensino, muito menos a prática dos princípios mestres e líderes do judaísmo, né? Muito menos a prática dos principais, mestres e líderes do judaísmo. Então a lei tinha o objetivo de produzir justiça e uma vida solidária, preocupada com o próximo. Eles, por sua vez, diziam que eles eram obedientes à lei, mas desprezavam as pessoas. A justiça dos escribas e dos fariseus era exclusivamente exterior, e por isso eles eram legalistas. Se preocupava com questões da lei a nível apenas para que as pessoas vissem, mas a intenção do coração estava longe de Deus. O legalista substitui com palavras e práticas externas as atitudes internas requeridas por Deus, oriundas de um novo nascimento operado por Deus. Tá vendo? E pelo Espírito Santo. Algo que vem de dentro para fora. Uma pessoa pode dobrar os joelhos e não estar com a motivação correta. Às vezes ela pode fazer isso para poder se amostrar. Uma pessoa pode ir para o templo e não ter a motivação correta. Ela pode fazer isso para que as pessoas possam ver. Uma pessoa pode trabalhar no reino também não com a motivação correta. Ela pode fazer isso para poder conseguir chegar a uma posição que ela tanto deseja, para ela poder ser notada pelos outros. Tais pessoas honram a Deus com seus lábios, enquanto de coração estão longe dele. Externamente parecem justos, mas no seu íntimo não amam de verdade a Deus, porque se amassem obedeceriam. Eles observam muitas regras, oram, cantavam, jejuavam, liam a escritura, frequentavam os cultos na sinagoga. No entanto, substituíam as atitudes interiores corretas pela aparência externa. E isso é um perigo, porque nós podemos encontrar pessoas que podem orar, cantar, jejuar, ler Bíblia, ir para o templo, às vezes, muito mais vezes do que pessoas que realmente estão voltadas para Deus, e alguém achar ali tá um grande crente. Tudo bem, nós não temos como ficar julgando a vida de ninguém, mas Deus olha de lá e fala assim: essa pessoa não tem me agradado dela, eu não tenho me agradado dela. Por quê? Porque ela faz as coisas de fora, para os outros verem, da boca para fora. Isso não é realmente uma atitude que brotou no coração. Ou seja, não é um resultado de uma transformação que vem de dentro para fora, e sim de uma motivação por querer alcançar alguma coisa. Só isso, mais nada. Qualquer motivo para se cumprir mandamentos e regras que não parta de uma fé viva em Cristo, do poder regenerador do Espírito Santo e do desejo sincero do crente de obedecer e de agradar a Deus é legalismo. Se uma pessoa vai para o templo com a intenção de ser vista, se ela ora com a intenção de ser vista, se ela faz coisas na obra de Deus com a intenção de chegar a algum lugar, isso é legalismo. Por quê? Porque não é para obedecer a Deus. O coração dele não está ali preocupado em obedecer a Deus, sensível à voz de Deus. Ele apenas está fazendo para ganhar notoriedade, para ser visto. Tá? A justiça requerida por Jesus é nada menos que a completa conformidade com a santa lei de Deus em tudo quanto uma pessoa é e faz. Não tem como desvincular o ser do fazer. Os fariseus faziam, mas não eram. Então, era uma coisa enganosa. Quem faz e não é engano. Quem é, precisa também fazer. Alguém diz, eu sou cristão, mas não vive como cristão. Como é que eu posso ser cristão se eu não vivo como cristão? Então tem que estar junto o ser e o fazer. Só que primeiro vem o ser, depois o fazer. Os fariseus faziam sem ser. Era assim, simples, porque eles nunca foram. Antes de Cristo, éramos pecadores culpados e condenados e agíamos de acordo com quem éramos, pecadores. Desobedecer a Deus pecando era resultado de quem éramos. Então, eu era um pecador e por isso eu pecava. Pecar era a consequência de quem eu era. Em Cristo, somos pecadores perdoados e filhos de Deus. Por isso, devemos obedecer à lei de Deus. Agimos de acordo com quem somos, filhos de Deus. Tal justiça significa que o coração, não só os feitos externos, estão certos. Sim, certo como o próprio Deus Santo o vê. Então, tanto o ser cristão como o se comportar como cristão estão alinhados. Primeiro,
eu sou um cristão, depois eu me comporto como um cristão. A partir do momento que eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador, eu começo agora a caminhada cristã. E aí eu preciso passar por um treinamento, uma integração, que se chama discipulado na igreja. Muita gente não teve essa oportunidade, mas é o certo para mim ter aprender as bases da fé, aprender o que é igreja, aprender o que é batismo nas águas, aprender o que é batismo com o Espírito Santo, aprender o que são dons espirituais, o que é fruto do Espírito, por que devolver o dízimo, por que entregar ofertas. Eu vou aprender sobre tudo isso com base bíblica, né? Quem é Deus, quem é Cristo, tudo isso tem que ser ensinado para que a pessoa possa, de fato, compreender sobre aquilo que ela crê. Ela não precisa primeiro compreender para crer, mas uma vez que ela crê, ela precisa entender, né? Explicar a razão da fé faz com que nós tenhamos a necessidade de estudar, de aprender. Bom, se você quer baixar o PDF gratuitamente dessa aula ou de qualquer outra aula aqui do canal ou qualquer outro vídeo do canal, que sejam os mais recentes, tem vídeos que são um pouquinho mais antigos e eu não tenho. Basta que você siga aí os passos. Você vai na descrição desse vídeo, você desce até o final da descrição, você clica no link lá no finalzinho, faça download, você vai para o meu site, você desce a página do meu site, tem lá os links para você poder clicar. Ou se você preferir, você pode se tornar membro do canal, tá? Clicando no link que tá aqui na descrição. E aí tem alguns planos, tem um plano mensal, tem um plano trimestral, semestral ou anual. No plano anual você tem um desconto aí quase de R$60. Então você tem aí mais ou menos uma mensalidade de R$10. Isso é um valor muito irrisório apenas mesmo para que você possa ter o material num único lugar. Mas se você não pode, você baixe gratuitamente vídeo após vídeo, tá? Vamos lá. Tópico 2. A santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Dar esmola por amor e não por ostentação. Se amostrar. Tem gente que gosta de ajudar os outros para se amostrar. Não é só cristão, não. Tem gente não cristã que faz a mesma coisa. Isso é a natureza pecaminosa, tá? No Sermão do Monte, Jesus revelou que a generosidade em socorrer os necessitados é um dever dos súditos do reino de Deus. Na época de Jesus existia uma cultura de dar esmolas e se fazer visto por todos. Uma pessoa com boa condição financeira também poderia compensar suas falhas e manter as aparências dando esmolas aos menos favorecidos. Então você vê que eles gostavam de fazer isso, inclusive para poder ser bem visto pela sociedade. Fulano é bom, fulano ajuda os necessitados. Ainda hoje se faz isso, né? Dessa forma, usam a situação financeira das pessoas para poder se promover. Isso é uma coisa terrível, tá? Dessa forma, alguém que havia conseguido seus bens de forma ilícita poderia, por meio da doação de esmolas, manter a imagem de uma pessoa piedosa e santa. Alguns estavam tão cegos que até acreditavam que realmente eram piedosos. E não é o retrato dos nossos dias? Às vezes tem coisas que são ganhas de forma ilícita e aí vai lá e doa para as pessoas. E aí as pessoas veem aquela pessoa ou aquelas pessoas como benfeitores. Só que aquilo que foi dado para elas veio de forma ilícita. E aí elas passam a ser vistas como pessoas boas. Mas biblicamente Deus reprova isso. Tanto a conduta de quem ganhou aquilo de forma ilícita, foi lá, né, pegar de alguém, como a conduta de quem recebeu isso da mão de quem pegou de forma ilícita. Tudo errado. Pode-se manter as aparências e aplacar a ira da consciência, mas diante do justo juiz não tem como camuflar as intenções e as motivações do coração e se apresentar como um santo. Não tem como. Definição de esmola. Vamos entender o que significa a palavra esmola, naquele tempo principalmente? A palavra grega para esmola do versículo 2 é elemosune. Significa um ato de misericórdia ou piedade. Isso significava a palavra esmola. Ato de misericórdia ou piedade. O que é dado por caridade, amor, a um necessitado. Infelizmente, essa palavra em nosso contexto traz uma ideia de inferioridade. Dar esmola é para uma pessoa inferior. Não é. No contexto bíblico não é isso. A ideia que se tem é logo de alguém que está mendigando e precisa de ajuda. Porém, esmola na Bíblia é algo muito mais amplo e traz a ideia de boas obras. Esmola é boas obras. De ajuda aos necessitados, como os órfãos, as viúvas, e não apenas para aqueles que estavam mendigando, como Bartimeu, por exemplo. Deus sempre se preocupou com os necessitados no Antigo Testamento. Vamos ver? Olha o que diz Levítico 23, 22.
Quando fizerem a colheita da sua terra, Antigo Testamento. Tem pessoas que porque Deus quer que todo mundo tenha abundância financeira. Então me explica esse versículo aqui. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos campos dos campos, e não apanhem aquilo que cair das mãos dos ceifeiros. Deixe esses grãos para os pobres, está na Bíblia, pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Sempre houve pobres. No tempo de Jesus, Jesus pregou o evangelho para os pobres. Estou falando do povo judeu. Não seria todo mundo rico, seria impossível isso. Agora, prosperidade é ausência de necessidade, nós vamos ver sobre isso aqui, mas os pobres sempre existiram e vai continuar existindo. Só que existem pessoas que usam essa situação para se promover em cima dessas pessoas com recurso limitado. Quando Jesus diz, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus, o sentido é o seguinte, quem busca glória para si mesmo, usando como disfarce da glória a Deus, já receberam o seu galardão, sua recompensa, que é a honra, a admiração e o louvor dos homens. Se faz para ser visto, não tem galardão mais. E galardão não tem nada a ver com salvação. Galardões são prêmios que Deus vai dar de acordo com obras realizadas. Só que esse tipo de obra aqui não tem galardão, tá? Tá fora. Por quê? Porque é para se amostrar. Deus jamais recompensará um hipócrita, pois ele pode até enganar os homens, se passando como alguém piedoso, mas jamais enganará o Senhor. 2. Orar em secreto. Algumas pessoas, quando oram em público, têm a tendência de se preocupar com o que vão falar. Fazem isso como se o importante fosse a aprovação da sua oração pelos ouvintes ou a demonstração de sua habilidade linguística ou conhecimentos teológicos. Os escribas e fariseus oravam para ser vistos. Isso é errado. Tá? Vamos lá. Contudo, Jesus recomenda que a oração seja realizada em segredo, com as portas fechadas, face a face com Deus. A oração deve ser um diálogo sincero com o Pai Celeste. Entretanto, na atualidade, vemos pessoas que, ao orarem, fazem como os escribas e fariseus. Vamos lá. O que vale não é a quantidade de palavras e nem o tempo de oração, como muitos alardeiam, mas um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Tem pessoas que oram 1 hora, 2 horas, glórias a Deus, 3 horas. O ideal era passar bastante tempo em oração, é verdade. Mas nós não podemos ficar medindo isso um com o outro. E aí tem gente que se acha melhor, porque ora 1 hora, o outro ora só meia hora e pronto, eu sou melhor do que fulano, eu oro mais do que fulano. Isso não existe. Isso não existe. Tempo de oração, quantidade de palavra, posição da oração. Se nós vamos para uma consagração e todos estão de joelho, nós não temos nenhum problema nos joelhos, vamos dobrar o joelho, mas Deus recebe oração em pé, sentado, deitado. Ezequias estava deitado, pastor, mas ele estava... Tudo bem, mas eu estou mostrando que Deus recebe também. Não vou dizer que Deus não recebe. Uma pessoa pode acordar de madrugada, tá lá e começar a falar com Deus. Que preguiça, por que não levanta e dobra o joelho? Irmão, isso aí é uma coisa com ela e com Deus. Eu não tenho nem como entrar num negócio desse. E eu não tô falando de mim, não, tá? Eu quero deixar isso muito claro, porque eu tô aqui diante de Deus. Não tô falando, não tô defendendo causa minha, não. Eu só estou dizendo que eu já ouvi casos de pessoas que contam essas coisas. É a vida dela com Deus. Às vezes tem gente que às vezes tira 1 hora de oração durante o dia e não ora mais momento nenhum durante o dia. Tem gente que não tira 1 hora de oração, às vezes dobra o joelho 10 minutos, mas o dia inteiro tá falando com Deus. E aí? Então, vamos parar de ficar medindo essas coisas. Agora, precisamos orar. Isso é indiscutível. No texto bíblico em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que, pelo aspecto bíblico, ela é aceitável e recomendada. Jesus não está recomendando orar publicamente. Jesus está olhando para a atitude deles, a motivação deles, tá? Porque tá aí, ó, 2 Crônicas 6, 12 a 42, Atos 4, 24 a 31. O que Jesus condena é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, se exibindo. Ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens, o que os hipócritas fariseus buscavam. Alguém dizendo, olha que coisa linda. Olha como ele ora muito. Homem de Deus, mulher de Deus. 3. Então, Jesus não está condenando a oração em público. Jesus está condenando a atitude dessa oração, a motivação dessa oração, ser visto. O jejum deve ser acompanhado com práticas de justiça e solidariedade. Veja bem que é por isso que está aqui, orando e jejuando como Jesus ensinou.
Assista esse vídeo no final. Vai ser muito bom para você ter um entendimento de como deve ser a oração e como deve ser o jejum, tá? Vamos lá. Inclusive, nesse vídeo, eu respondo perguntas que me fizeram e eu fui respondendo durante o vídeo lá no momento que eu tô dando a aula. Eu, se fosse você, assistiria. A doação de esmola, Mateus 6, 1, 3, a oração, Mateus 6, 5 a 7, e o jejum, Mateus 6, 16, 18, eram práticas comuns dos judeus ouvintes de Jesus. Ele inicia geralmente com a palavra quando, demonstrando que essa era uma prática comum. Os judeus estavam acostumados a dar esmola, atos de compaixão, de misericórdia, boas obras, orar e também jejuar. Todavia, Jesus adverte quanto às motivações durante essas práticas. Então, Jesus está preocupado, sabe, com o que é? Não com dar esmola, não com a oração em si, e nem com o jejum em si, mas a motivação por trás de dar esmola, de orar e de jejuar. Imagine pessoas usando a questão da oração para se promover, pessoas usando a questão do jejum para se promover, pessoas usando a questão de ajudar o próximo para se promover. O que ganha alguém em ajudar alguém a tirar uma foto mostrando que está dando para ele alguma coisa? Irmão, em nome de Jesus, por favor, não faz isso não. Não faz isso não. Isso desagrada a Deus. Não tem nem galardão para você que faz um negócio. É bíblico, tá na Bíblia, você já recebeu. As pessoas já olharam para você, já aplaudiram, tu já recebeu e acabou. Isso não é algo que Deus quer. Deus não se agrada desse tipo de comportamento. O que precisamos entender é que existem pessoas que praticam princípios certos, mas com motivações erradas. Vamos lá? Um exemplo disso é a motivação dos fariseus. Eles praticavam boas ações, eles oravam, eles jejuavam, mas faziam isso para buscar glória para si. Então eles praticavam princípios certos, mas com motivação erradas. Qual é o resultado disso? Deus não recebe. Mas tem o contrário. Por outro lado, também existem pessoas que têm motivações corretas, a motivação é certa, porém são princípios errados. Ele tem uma boa vontade, mas eles querem fazer da forma errada. Davi é um exemplo aqui a ser citado. A Bíblia relata no capítulo 6 do livro de 2 Samuel que Davi traz de volta a arca para Jerusalém. A motivação era certa, trazer a arca de volta para Jerusalém. Mas o princípio usado foi errado. Por quê? Ele mandou colocar a arca no carro de bois e não nos ombros dos sacerdotes. Um princípio quebrado gera consequência. O que aconteceu? No primeiro tropeço dos bois, Uzá colocou sua mão na arca para que esta não caísse. Ele vai tentar segurar, mas ele não pode tocar na arca. Ele estava tentando ajudar. A motivação estava correta, pois ele, assim como Davi, tinha uma boa intenção, porém ele quebrou um princípio. Ele não podia tocar na arca. Ele não estava autorizado a tocar na arca. Por isso, como consequência, ele morreu. Deu para você entender? Então, motivação e princípios têm que se alinhar. Motivação correta e princípio correto. Uma pessoa pode ter uma motivação correta, mas quebrar princípio. Uma pessoa pode estar no princípio correto, mas ter motivações erradas. Isso não agrada a Deus da mesma maneira. O profeta Isaías já havia exortado o povo de Deus pela prática do jejum, sem justiça e solidariedade. Leia depois Isaías 58, 6 a 14. Você que é professor, você que vai dar aula, olha o que esse texto diz. Eu não tenho tempo mais, senão vai alongar muito a aula. A mensagem de Isaías é reforçada pelo profeta Jeremias. Jeremias 14, 12. Inclusive, se você puder ler ela, Isaías 58, do 6 ao 14, na NVT, tá? Ou na nova tradução na linguagem de hoje, por exemplo, mas a NVT ainda seria mais aconselhável, leia. Porque a pessoa que jejua, ela precisa jejuar, mas ela também tem que ter outras atitudes em relação. Não adianta só o jejum se eu desprezo os outros, se eu maltrato pessoas, e por aí vai, tá? A preocupação de algumas pessoas erroneamente era fazer da prática da oração e jejum um marketing pessoal, a fim de demonstrarem uma falsa santidade. Enganam quem? As pessoas, porque a Deus ninguém engana. Bom, que tal uma arte digital para o evento da sua igreja ou para você que é um profissional liberal? Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais.
Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então peça a sua hoje mesmo, caso você precise. Tenho certeza que você vai gostar. Tópico 3. A eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Se Jesus está ensinando, tem eficácia? Tem. Vamos lá. A didática do ensino de Jesus. A eficácia do ensino de Jesus era surpreendente. O resultado. Ele falava para um público diversificado e por um longo período sem cansá-lo, em locais sem a mínima estrutura, mas com uma didática que possibilitava o entendimento da maioria, se não de todos os seus ouvintes. Ao final, ele tinha a satisfação de vê-los saírem abismados com o ensino recebido. Irmão, entendes tu o que lês? Tá entendendo essa lição? O propósito do canal é você entender. Não adianta eu vir para cá falar um monte de palavra difícil para que vocês olhem para mim e dizem assim: olha como é que o pastor Mário Luna é culto, olha como é que o pastor Mário Luna sabe um monte de coisa. O que adianta eu fazer isso? E vocês não entenderem nada. Então, a proposta aqui é tudo que for, todo vídeo que for gravado aqui no canal, você entender sobre o que eu estou tratando. Eu estou seguindo o que Jesus ensinou. É assim que Jesus se comportava. Agora, Jesus, filho de Deus. Eu não sou filho de Deus. Eu sou um servo. Servo de Deus, como você. Pequeno servo do Senhor. Mas com a intenção. Já falei com Deus, Senhor, eu quero que as pessoas compreendam o que está sendo ensinado. Eu preciso que o Senhor me ajude a falar de uma forma que elas compreendam, Senhor. Me dá uma linha de raciocínio para que elas consigam acompanhar o que eu estou falando, do início ao final. Eu tenho pedido a Deus. Eu tenho recebido relatos aqui no canal, as pessoas dizendo: pastor, eu estou compreendendo, pastor, eu estou entendendo, pastor, eu não entendia, mas agora eu estou entendendo. Passei a entender. Sabe de quem é a glória? Do Senhor. Só do Senhor. Esse é o sonho de todo educador sério e comprometido com o reino de Deus. Então que esse seja o seu objetivo. Você que é professor, você que é professora, que dá aula, você que prega. Se pergunte a si mesmo: as pessoas estão compreendendo o que eu estou pregando? Se você tem a sua esposa, você tem seu marido, você prega, você ensina, tem uma amiga lá, né, uma irmã em Cristo que faz parte da classe, ou um irmão em Cristo que faz parte da sua classe, e você tem aí uma intimidade, né, você confia nessa pessoa que você possa fazer esse tipo de pergunta, pergunte. Você entendeu a aula? A parte, é claro. Pergunte para sua esposa em casa se ela entendeu a mensagem. Quantas vezes eu pergunto isso para minha esposa? Que é isso, pastor Mário? Eu pergunto. Amor, minha menina princesa, vocês sabem que é assim que eu trato ela? Sempre foi assim. Desde que nós nos conhecemos. Passei a tratá-la assim. Pergunto: você entendeu o que foi pregado? E ela fala que entendeu. Mas eu já perguntei para ela de outras pessoas e ela fala às vezes que não compreende. Eu fico preocupado, porque se ela não compreendeu, outras pessoas não compreenderam. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu estou tentando. Então, que esse seja o seu objetivo como professor. Que as pessoas entendam o que você está ensinando. Que esse seja o seu objetivo como pregador. Que as pessoas entendam o que você está pregando. Agora, se você é daqueles pregadores que abre a Bíblia, lê o texto, esquece o texto, abandona o texto, ninguém nunca vai entender o que você está falando. Tudo... Então vamos lá. Esse é o sonho de todo educador sério e comprometido com o reino de Deus. Jesus utilizou ilustrações em cerca de 1/3 do Sermão do Monte. Tudo para facilitar a compreensão. É viável, né? É aceitável ilustração? Desde que venha contribuir com a compreensão. Um pregador, ele pode até contar uma experiência sua, de uma ida a algum lugar, alguma coisa que aconteceu, mas tem que contribuir para a clareza daquele assunto. Porque tem gente que conta um monte de coisa apenas para dizer que está fazendo. Aí não, de forma nenhuma. Tudo para facilitar a compreensão e demonstrar que o caminho da santidade é formado de coisas simples, do dia a dia. Não há como simular a santificação, é preciso viver de modo santo e irrepreensível. Não dá para simular. 2. A vida do crente deve ser construída sobre a rocha. Na conclusão do Sermão do Monte, Jesus utiliza o exemplo da construção de 2 casas. A primeira construída sobre a rocha por um homem prudente, que Jesus o assemelha como aquele que ouve a palavra e coloca em prática, vivendo uma vida de santidade. Então o que o comentarista fez? Ele pega lá do início,
capítulo 5, e agora ele vai fazendo uma conclusão com o final, capítulo 7, para pegar o sermão inteiro e mostrar a questão da santidade dentro do sermão, tá? A segunda construída sobre a areia, a segunda casa, por um homem sensato que Jesus assemelha como aquele que ouve a palavra, mas não a coloca em prática. Jesus, desde o início do Sermão do Monte, vem contrastando a diferença entre a justiça dos homens praticada pelos fariseus e escribas, casa construída sobre a areia, e a justiça do reino, casa construída sobre a rocha. Ele ensina que a vida, nossa casa, é construída por meio de opções fundamentais, que vão nortear o comportamento ao longo da nossa caminhada. Nessa parábola, a rocha significa os ensinos de Jesus colocados em prática. Então, o que está sendo ensinado é o seguinte: aonde você está construindo a sua vida? Baseado no quê? No que diz a Bíblia ou no que você acha? No que diz a palavra de Deus ou no que os outros dizem? Porque se você segue o que os outros dizem, você corre o risco, porque você não está confirmando se isso é bíblico, você corre o risco de estar construindo a sua casa sobre areia. E uma vida que agrada a Deus não pode estar sobre a areia, tem que estar sobre a rocha, sobre a palavra do Senhor, sobre o próprio Cristo. 3. A autoridade do ensino está na coerência entre a teoria e a prática. Coerência entre a teoria e a prática. Tem pessoas que pregam, mas não vivem o que prega. Ensina, mas não vive o que ensina. Nós precisamos pedir a Deus, não somos perfeitos. Eu posso falhar várias vezes, você pode falhar, mas entenda, precisamos ter coerência, tá? Um dos grandes anseios dos judeus da época de Jesus era a chegada do reino de Deus, tá? Anunciado por séculos e que alimentava a esperança daquele povo subjugado pelos romanos. Jesus aparece ensinando que somente é possível alcançar o reino de Deus mediante a santidade. Eles ansiavam por liberdade dos judeus. O caminho que oferece arrependimento e perdão dos pecados e um novo tipo de relacionamento com Deus sem intermediário. Jesus afirmou que sua vida, ministério, era o cumprimento da lei. A sua morte expiatória perfeita e definitiva derruba qualquer ensino da necessidade de sacrifícios para se ter uma vida de santidade e que agrade a Deus. Jesus ensinou o que ele estava vivendo. Aí estava a autoridade que causava admiração em seus ouvintes. Então Jesus era um grande exemplo. Não há necessidade de nenhum mais sacrifício. O Antigo Testamento acabou, morte de animais, tá? Como ali um substituto temporário até que Cristo viesse morrer na cruz do Calvário. Por quê? Porque Jesus veio. Então não tem mais isso nesse caso. Mas precisamos viver uma vida que realmente esteja em conformidade. Jesus ensinou o que ele estava vivendo. Então isso trazia autoridade. E é isso que nós precisamos buscar. Aqui, nos jovens, no trimestre dos jovens, está sendo ensinado sobre o quê? Sobre santidade. No trimestre dos adultos, sobre avivamento. Então nós vamos buscando, falam, Senhor, eu preciso experimentar um avivamento para que eu possa falar com mais intrepidez sobre avivamento. Senhor, eu preciso ter uma vida de santificação para que eu possa falar com mais intrepidez sobre santificação. E assim por diante. O que se tem em Mateus 7, 28 e 29 é a conclusão de tudo que Jesus ensinou durante todo o Sermão do Monte. Esse texto mostra o efeito de suas palavras, que suas palavras causaram aos seus ouvintes. As pessoas sentiam satisfação em ouvir Jesus porque viam sinceridade e verdade em suas palavras. Outro motivo pelo qual o povo gostava de ouvir Jesus é que ele não complicava, mas descomplicava, procurava tratar os assuntos não para criar polêmicas. Eu não posso vir para cá para criar polêmicas. Tem assuntos que eu já sei que não vai chegar a uma conclusão, não vai chegar a um acordo. Então não adianta eu chegar e querer ser aqui o homem que vou definir e acabou. Então tem coisas que a gente tem um equilíbrio para não entrar em determinadas situações, para não ter problema, trazer polêmica desnecessária. Então Jesus descomplicava. A exposição bíblica é justamente, né, você desembrulhar, você trazer algo para que a pessoa possa compreender, expor, né? Então, ele procurava tratar os assuntos não para criar polêmicas, mostrar conhecimento profundo também, mas para que cada pessoa encontrasse uma razão para viver uma vida melhor, pensasse na eternidade e no céu. Esse era o propósito de Jesus, esse deve ser o nosso propósito como professor, como pregador. Não adianta, o que adianta eu trazer palavras extremamente difíceis? E as pessoas não vão compreender nada. Jesus era bem sistemático e direto. Nem enfadonho, nem divagava. Que é o que acontece com algumas pessoas, divaga.
afastasse do assunto que vinha tratando, no que falava. E aí o pregador começa a pregar e no final você não sabe do que ele pregou, que ele falou tanta coisa, tudo solto. Tem muita coisa que é bíblico, mas não é a mensagem que ele leu. Então fica sem sentido. Para que ele leu aquele texto se ele não vai tratar daquele texto? A gente não entende. Conclusão. Nesta lição aprenderemos que aqueles que vivem em santidade experimentam a verdadeira alegria, que é o fruto do Espírito e reflete a luz de Cristo. Eu vou falar algo sobre isso, mas deixa eu falar uma coisa aqui. Quando eu digo, para que ele leu aquele texto se ele não vai tratar sobre o texto? A mesma coisa. Não adianta nada ter uma lição, ter a temática da lição, aí vai para a sala de aula, fala de um monte de coisa menos da temática da lição. Sai do assunto direto. Não. Não deixa sair do assunto, não deixa se perder. Se alguém vem com outro assunto que não está relacionado ao assunto da lição, olha, irmãos, hoje nós não estamos tratando disso. Uma outra hora a gente pode ver sobre isso, num outro momento, mas aqui não dá para falar sobre isso. Eu, de vez em quando, tenho que fazer isso quando eu estou dando aula presencial. A pessoa quer entrar com um assunto que não tem nada a ver com o que está tratando, irmão. Quiser falar comigo depois, eu até explico. Mas durante a aula, de forma nenhuma. A aula de escola dominical não é para tirar dúvidas gerais. É para tirar dúvidas em relação ao assunto daquela semana. Senão o professor não consegue dar aula. Então você que dá aula precisa ter isso em mente. Então vamos lá. Nesta lição aprendemos que aqueles que vivem em santidade experimentam a verdadeira alegria que é fruto do Espírito e reflete a luz de Cristo. Jesus confrontou o ensino e a prática hipócrita dos escribas e fariseus e mostrou que para viver uma vida de santidade o crente precisa agir com justiça e solidariedade. Precisa ajudar também, estar pronto a servir o próximo. O exemplo era a sua própria vida e ministério, o exemplo de Jesus. Tá? Então, é importante compreendermos isso. Estamos aqui, chegamos ao final da lição. Em relação à questão de não sair do assunto, você tem como falar isso com carinho, você não vai ser grosseiro, mas você tem que mostrar, senão você realmente não tem como desenvolver. Bom, vamos lá. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Próxima lição, lição 9, 26 de fevereiro de 2023. A santidade é a marca do crente. O crente tem que viver em santidade. E não se esqueça, 2 vídeos de recomendação. Orando e jejuando como Jesus ensinou. Vai ficar na última tela agora, tá? E a verdadeira identidade do cristão, que vai falar ali dos 2 alicerces. Eu recomendo que você assista porque vai te dar uma compreensão maior. Pastor, mas o vídeo já foi longo, já está quase aí 1h30 de aula. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa. Para ensinar a palavra de Deus, gasta tempo. Os ensinos de Jesus eram longos também. Quem quer aprender de fato precisa abrir uma oportunidade de tempo para estudar. Caso contrário, não tem como. Ah, pastor, eu não consigo levar 1h e pouco de aula, porque lá não tem esse tempo. Mas você vai ter uma bagagem de conhecimento para praticar principalmente e também para poder falar de alguns assuntos que você poderia não ter condição de falar. Então, conhecimento não é perdido se você está estudando para praticar e também o Senhor usar a sua vida para outras pessoas, tá bom? Pense dessa forma. É investimento, não é perder tempo, é investir tempo. Estudando a palavra de Deus. Recomendação de livros, link na descrição, Separados para Deus. Conhecendo as doutrinas bíblicas e doutrinas bíblicas são 2 livros que são similares. Você pode escolher um ou outro. Eu ficaria com o primeiro aqui, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, apesar que o segundo também é maravilhoso, tá bom? Vamos orar. Nesse momento eu quero pedir a você que ficou até o final, eu quero te agradecer, melhor dizendo, e ao mesmo tempo pedir que você divulgue o canal para que outras pessoas possam ser alcançadas. Já assinou o canal? No sentido aí, já se inscreveu, melhor dizendo, no canal? Ativou o sininho das notificações? Não deixe de fazer isso, porque isso também é importante que você faça. Bom, nesse momento vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado por mais essa aula, Senhor. Essa aula, Senhor querido, no qual nós aprendemos aí sobre a santidade em relação ao Sermão do Monte. Senhor querido, que nós possamos praticar o que aprendemos. Que nunca as nossas obras sejam para, Pai querido, nos promover, para sermos vistos. Se o nosso coração pender para isso, que o Senhor nos ajude a orar e pedir ao Senhor que repreenda isso da nossa vida. Que nós possamos, Senhor, te servir de verdade, Senhor, com um coração, Pai querido, quebrantado, contrito, que nós possamos, Senhor querido, orar, jejuar, ler a palavra, ajudar o próximo, Pai querido, com o coração realmente
voltado a te obedecer. Paizinho, continua nos abençoando, abençoa cada professor que vai ministrar essa aula, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tô deixando para você aí na próxima tela os 2 vídeos de recomendação. Não deixe de assistir, é importante, vai ser bom para o seu crescimento. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa EBD Comentada Online, se assim o Senhor nos permitir.